Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Renan Ribeiro, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo e hoje vamos falar a respeito da importância da integridade no setor público brasileiro. A integridade é fundamental para um setor público eficiente, transparente e confiável, porque ela desenvolve, né, a integridade, ela desenvolve valores éticos e morais que devem nortear a conduta dos servidores públicos em sua atuação diária. Então, como o setor público, né, lida com recursos públicos, a integridade é fundamental para garantir a confiabilidade das operações, dos registros, dos gastos públicos, né, das despesas públicas. Então, a integridade é um fator fundamental para a eficiência, claro, da máquina pública, a própria transparência, que é a disponibilização das informações sobre receitas e a aplicação desses recursos, e para a própria confiabilidade também para dar subsídios ao accountability, que é a prestação de contas e a responsabilização. Então, é fundamental a integridade no setor público brasileiro por esses fatores que eu acabei de elucidar, de citar. Então, definição de integridade. Em poucas palavras, né, se a gente for colocar integridade, ela também pode se referir a valores éticos e morais, né, uma conduta ilibada, uma conduta que não é voltada para interesses privados, mas para os fins públicos. E algumas características da integridade. A honestidade, que é agir com transparência e probidade, sem desvios de conduta. A responsabilidade, ou seja, o cumprimento das obrigações e dos deveres que o cargo público impõe com diligência, com eficácia, eficiência. E a imparcialidade, ou seja, isso envolve tratar todos com equidade, ou seja, tratar os iguais em, na mesma situação igualmente e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. E isso sem privilegiar interesses pessoais ou de grupos específicos. Os impactos da falta de integridade no setor público. A falta de integridade ela promove a desconfiança na sociedade, ou seja, ela leva à descrença da população no governo e nas instituições públicas. Leva também, e está relacionada ao desperdício de recursos, porque se as pessoas não têm o cuidado de gastar os recursos da maneira mais econômica possível, mais eficiente, mais eficaz, esses desvios éticos, esse desleixo, essas falhas na conduta dos gestores públicos, elas causam, né, desperdícios, além também, né, do desvio de verbas e corrupção. Então, são duas dimensões da, da malversação dos recursos públicos. Tanto o desperdício, que é você às vezes fazer compras inúteis, que não vão servir, né, que não vão servir aos fins para os quais eles foram adquiridos, também a questão da corrupção e do desvio de recursos que levam, né, que ocasionam grandes perdas financeiras para o Estado. Como resultado, é a ineficiência dos serviços, ou seja, os objetivos não estão sendo atingidos, a população não está sendo bem atendida, ou seja, a falta de integridade ela também compromete a qualidade e a efetividade dos serviços públicos. Exemplos de corrupção e desvio dos recursos públicos. E aí a gente entra mais na questão dos riscos à integridade ou riscos de corrupção e outros desvios, né? Uma série de fatores que podem acarretar em prejuízos financeiros e não financeiros para o setor público, né? Tanto em questão de valores monetários, como em relação ao descumprimento das metas,
ao descumprimento dos objetivos, ou seja, o programa deixou de atender a população, o objetivo não foi cumprido, né? Então, esses fatores eles têm que ser levados em consideração no, na gestão de riscos de corrupção ou, aqui no Brasil, na gestão de riscos à integridade. Então, são exemplos de eventos, né, de riscos de corrupção e desvio de recursos públicos, ou seja, o desvio de verbas, que consiste na utilização indevida de recursos públicos para fins pessoais ou de grupos específicos, o superfaturamento de obras, que pode ser causado por diversos fatores, inclusive conluio ou falhas no processo de licitação, que gera, né, o superfaturamento de obras, e lá atrás houve um sobrepreço, e isso gera um superfaturamento, em que nós temos contratos inflados com empresas envolvidas em esquemas de corrupção. O nepotismo, que é a nomeação de parentes e amigos para os cargos públicos, sem necessariamente ter o critério do mérito envolvido. O abuso de poder, que é a utilização quando a autoridade pública se utiliza do cargo público ou do poder que tem para benefício próprio ou de terceiros. Legislação e iniciativas de combate à corrupção. Aí nós temos a Lei de Improbidade Administrativa, que estabelece sanções para atos de corrupção e desvios de conduta no setor público. A Lei Anticorrupção, que trata do fortalecimento da transparência e da accountability no uso de recursos públicos. E os programas de integridade, que consistem na adoção de medidas e instrumentos para detectar, para prevenir e para combater a corrupção no momento ou após a sua ocorrência. Então, esses programas de integridade são utilizados nos órgãos públicos, né? Isso é uma obrigatoriedade por conta da nossa legislação brasileira, que as entidades públicas têm um programa de integridade que possam abranger os riscos de integridade, ou seja, riscos de desperdício, risco de malversação de recursos públicos, riscos de conluio e outras práticas que não são íntegras, que revelam, né, indício de desperdício ou de corrupção. Então, esses programas de integridade, eles são instrumentos utilizados dentro dos órgãos, tanto para a prevenção dessa prática, como para a detecção desses desvios. Papel dos servidores públicos na promoção da integridade, né? Esse programa de integridade ele está no papel, mas ele tem que sair do papel e tem que se tornar uma cultura corporativa. As pessoas têm que vivenciar essa cultura desde os escalões mais altos até os níveis mais baixos na hierarquia da organização. Isso envolve a cooperação, ou seja, trabalhar em conjunto para fortalecer a integridade da instituição, denúncia, ou seja, fortalecer a possibilidade de denúncias de condutas improbas, de condutas que não se alinham com os valores que foram estabelecidos para a integridade, que, né, consiste no reporte pronto, no pronto reporte de quaisquer indícios de corrupção ou desvio de conduta, e a capacitação em que você está constantemente aprimorando e promovendo encontros, né, para fortalecer essa cultura de integridade e aprimorar as competências éticas e profissionais. Os benefícios da integridade para a sociedade são a confiança no setor público, né? A integridade no setor público fortalece a confiança da sociedade das instituições, na medida que eu tenho uma prática de uma boa gestão de recursos públicos, a sociedade, os fornecedores e os stakeholders vão depositar mais confiança e isso vai fortalecer a gestão daquela entidade.
A eficiência, porque à medida que você tem uma cultura de integridade, esses recursos eles vão ser gastos, eles vão ser aplicados de maneira mais cuidadosa. E isso vai promover um uso responsável dos recursos públicos, que leva também, consequentemente, a melhores serviços e produtos entregues para a população. E o desenvolvimento, um setor público íntegro, promove o desenvolvimento econômico e social sustentável. Conclusão: a integridade como pilar de um setor público eficiente e confiável. A integridade é fundamental para um setor público eficiente, transparente e confiável. Ela deve ser um compromisso constante de todos os servidores públicos, a fim de promover o desenvolvimento, a justiça social e a credibilidade das instituições. Então é isso, gente. Obrigado por assistir. Ficamos por aqui. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.